Minutos de Copa. Copa do Mundo 2026. Olá, está no ar mais um Minutos de Copa, o seu resumo diário com tudo que acontece no maior evento do planeta. Hoje é dia 2 de julho de 2026, eu sou o Thiago Augusto e bora falar dos jogos esses jogos incríveis que aconteceram ontem nas oitavas de final. Bora começar então o nosso giro por Atlanta. A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2-1 de virada. República Democrática do Congo saiu na frente e chegou a colocar pressão em uma das favoritas da competição, mas no segundo tempo a estrela dele brilhou. Harry Kane apareceu, marcou 2 vezes e que 2 gols. O atacante, o cara quando é bom ele aparece na hora certa. Ele foi lá, virou o jogo para os ingleses e garantiu essa classificação da Inglaterra para as oitavas de final. Com os 2 gols, Kane chegou a 13 gols em Copas do Mundo, ultrapassou a marca de Pelé em mundiais e também a Inglaterra agora vai enfrentar o time do México, um dos donos da casa nessa próxima fase. De Atlanta, vamos para Seattle. A Bélgica venceu o Senegal por 3-2 depois de uma virada dramática na prorrogação. Gente, esse jogo foi teste para cardíaco. Se o nosso jogo contra o Japão foi difícil, imagina esses 2 próximos jogos que eu vou comentar agora, tá? Bom, Senegal abriu 2-0 com Habib Diarra, e Ismaïla Sarr. A seleção africana, ela parecia que tinha dominado o jogo, estava tudo garantido, quando de repente a Bélgica em menos de 5 minutos reagiu e marcou 2 gols. O primeiro gol foi marcado por Romelu Lukaku, ele diminuiu para 2-1, depois Yuri Telemans empatou já nos minutos finais, gente. Foi terrível, se você não viu o jogo, foi terrível. Depois teve a prorrogação, o próprio Telemans marcou de pênalti. Esse gol foi perto ali dos 125 minutos, já estava na prorrogação para colocar os belgas aí nas oitavas de final. Foi um jogo tenso, difícil, gostoso de ver pra gente, né? Mas pra eles eu tenho certeza que não foi fácil. Enfim, foi um belo jogo, foi uma das viradas mais marcantes talvez desse mata-mata dessa Copa do Mundo de 2026. E ainda teve o jogo dos Estados Unidos, que foi aquele jogo que acontece mais ou menos na virada, né? Foi mais ou menos assim. Os Estados Unidos venceram a Bósnia por 2-0 no Levi's Stadium em Santa Clara, na Califórnia. Diga-se de passagem que o Klaus roubou a cena, expulsou o jogador, enfim. Foi um jogo que o brasileiro roubou a cena, não de uma forma positiva, talvez. Bom, Folarin Balogun abriu o placar para os norte-americanos, mas depois foi expulso, como eu disse agora. Mesmo com o jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, os Estados Unidos conseguiram aí segurar esse resultado e ainda ampliaram com Malik Tillman em cobrança de falta. Com essa vitória, os Estados Unidos chega vivo, né, para as oitavas de final. Também o país sediante da Copa passa para essa próxima fase e agora eles vão enfrentar a seleção da Bélgica, né, que passou pela seleção de Senegal no mesmo dia. Então vai ser um duelo interessante de ver, Estados Unidos e Bélgica. Agora bora falar dos jogos que acontecem hoje, dia 2, pelo horário de Brasília, tá? Às 4 da tarde, Espanha e Áustria se enfrentam no estádio de Los Angeles, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Quase que não sai. Às 8 horas da noite, Portugal e Croácia jogam no Toronto Field, em Toronto, no Canadá. Esse jogo será o duelo entre os 2 gigantes, né? Cristiano Ronaldo e o Modric. Quem você acha que vai se sair melhor nesse resultado? Comenta lá! E aquele jogo que acontece na virada de sexta, né, perto da meia-noite no nosso horário de Brasília, vai ser Suíça e Argélia. Elas se enfrentam no BC Place em Vancouver, também no Canadá. Então hoje teremos 2 jogos no Canadá. A Suíça ela chega aí como equipe mais forte defensivamente, com jogadores experientes e já acostumados a jogos grandes, já uma seleção um pouco mais veterana. Já a Argélia ela vem embalada depois de conseguir essa classificação milagrosa em um grupo difícil e tenta avançar aí na fase do mata-mata. Essa Copa já apresentou muitas possibilidades, né? Muitas novidades pra gente. Então, quem será que vai passar nesse jogo entre Suíça e Argélia? Qual é o seu palpite? Manda pra gente lá no Instagram.
Agora fazendo aquele giro rápido sobre os principais acontecimentos, ou os mais recentes acontecimentos sobre a nossa seleção brasileira. Então bora lá. Sobre a seleção brasileira é o seguinte, o técnico Carlo Ancelotti busca opções aí pro lugar de Lucas Paquetá, que se lesionou no jogo contra o Japão. Essa talvez seja uma das primeiras alterações que o técnico precise fazer para poder mexer de forma significativa no time do Brasil. As opções que ele tem são Danilo Santos, jogador do Botafogo. Ele tem uma forma muito parecida de jogar com a forma como o Paquetá joga. Ele tem intensidade na marcação, ele participa de construção de jogadas, ele joga pra frente junto com os atacantes, então o time se torna um pouco mais ofensivo, né? E ele também gosta de aparecer na área para marcar gols, então é um dos principais nomes para Carlo Ancelotti. Bom, as outras opções que ele tem são Gabriel Martinelli, e nesse caso o atacante joga mais pelo centro, pelo meio do campo ali, com um pouquinho mais de liberdade, né? Paquetá dá uma brincada a mais ali, ele tem mais liberdade, e o Gabriel Martinelli fica mais focado no meio campo ali. Então, como ele fez lá contra o jogo contra o Japão, né? Ele entrou, inclusive o próprio gol partiu da jogada do meio campo, entrou pela parte central da grande área, né? Caiu ali pelo canto esquerdo, foi onde ele conseguiu um espaço e fez o gol. Então, de repente, Gabriel Martinelli pode ser uma segunda opção para o nosso treinador. Tem também o Igor Thiago, que começou jogando a Copa do Mundo, depois perdeu o lugar para Matheus Cunha. Bom, ele aparece com uma dessas possibilidades, né? Só que se isso acontecer, Matheus Cunha seria recuado para o meio campo, né? Na função ali do Paquetá, e Igor Thiago assumiria a função de ataque, o que não deu muito certo no jogo contra Marrocos. Se o Ancelotti decidir por isso, vamos ver se o Igor Thiago sai melhor. Igor Thiago é um atacante alto, bom de cabeceio, então pode ser uma opção para os cruzamentos na área. Outra opção que aparece na lista de Carlo Ancelotti é o próprio Endrick, né? Nessa lista foi ele que entrou contra o Japão no segundo tempo, no lugar de Lucas Paquetá. O Endrick é um jogador ofensivo, jogou muito bem pelas laterais do campo, foi um teste até talvez pro Ancelotti, mas ele atuou muito bem, caindo muito pela direita ali, fazendo uma construção de jogada já na cabeça da grande área ali pelo lado direito do campo. Ele é bem ofensivo e era isso que o Brasil precisava naquele jogo, né? Não sei se para esse jogo talvez não seja uma opção, talvez a principal opção, porque pelo que eu vi os especialistas falando, o jogo tende a ser um pouco mais equilibrado, principalmente no primeiro tempo, entre Brasil e Noruega. Então talvez seja um pouco mais de cautela, observar a criação de jogadas, por isso que Danilo Santos passa a ser a melhor opção, tá? Mas o Endrick, ele tá nessa lista e pode sim começar o jogo. Tudo vai depender da forma como o Ancelotti pensar na estratégia para esse jogo. Outro nome que aparece é o Fabinho, né? Pode ser uma estratégia mais conservadora do Ancelotti. Neymar também aparece nessa lista, porém essa decisão obriga Matheus Cunha a jogar mais afastado da área do gol. Se Neymar entrar, Matheus Cunha precisa recuar um pouquinho mais, tá? E talvez pode ser que esteja nos planos do Ancelotti, depende das jogadas que ele está pensando em construir, tá? Normalmente esse tipo de estratégia não faz parte dos planos dele, tirar o Matheus Cunha ali da frente. Mas vamos observar, vamos ver. A opção é que existe a opção de Neymar entrar jogando, já tem condições de campo para isso, mas eu acho que talvez não seja a melhor opção. Na minha opinião, Danilo Santos seria a melhor opção para entrar jogando nesse jogo contra a Noruega. Eu quero saber o que você acha. Quem deve entrar no lugar de Lucas Paquetá? Você vai responder isso pra mim lá no Instagram, no post do dia de hoje, que mostra os resultados dos jogos de ontem, né? E também fala dos jogos de hoje. Então vai lá no Instagram, é a última postagem do dia 2. Se você tá ouvindo esse episódio depois, então você pode ir lá e procurar e deixar... Bom, apesar que o jogo já vai ter conhecido. Bom, vai lá e deixa seu comentário, esse é que importa. Bom, é isso, gente. Essas foram as notícias sobre a nossa seleção brasileira. E se você está ouvindo esse programa pelas rádios parceiras, faz o seguinte, vai lá no nosso Instagram, segue lá, @Minutos de Copa, tá bom? E se você ligou o seu aplicativo de rádio agora e pegou esse programa pela metade, faz o seguinte, vai lá no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, no Podcast Addict, no Apple Podcast, enfim, eu não sei por onde você gosta de ouvir podcast, procura lá, Minutos de Copa, e ouve esse episódio novamente, tá bom?
É isso, gente. Esse foi mais um Minutos de Copa. Eu sou o Thiago Augusto. Vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Tamo junto. Ó, faz outro favor pra mim, tá? No aplicativo de podcast tem como você avaliar o podcast. Vai lá, marca como 5 estrelas, clica no botão de seguir, ativa a opção de download automático pra você ouvir sempre que o episódio for postado. Já vai aparecer uma notificação pra você. Você já dá o play e ouve. E não esquece de comentar, tá? Seu comentário é muito importante, tanto nas plataformas Spotify, YouTube ou lá no nosso Instagram, @Minutos de Copa. Fechado? Agora sim, eu vou nessa, um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, tchau!